Bem-vindos, bem-vindas ao canal Transforma-te. Muito obrigada por estarem aqui, por me estares a ouvir, por me dares esta oportunidade de partilhar o que tenho para te dizer. Hoje estamos aqui para a quarta aula da sétima e última temporada dos estudos de Neville Goddard, acerca do livro Despertar da Consciência. Este é o último livro, última temporada. Estamos a estudar o livro Tempo de Semear e Colher. Quem tem vindo a seguir sabe que o livro Despertar da Consciência é constituído por 7 livros de Neville Goddard. Ele compilou todos e fez este livro fantástico que nos ajuda a entender melhor o que diz a Bíblia, porque a Bíblia, conforme já vos disse também, é um livro que tem mensagens ocultas, portanto é um livro de ocultismo, é um livro que não é para ser lido à letra, porque todas as suas passagens e os versículos têm um significado oculto, têm algo que é preciso estudar e que há muitos anos, ou não tantos anos assim, não era acessível para toda a gente. Portanto, é um privilégio para nós podermos estar a estudar a Bíblia, podemos estar a entender, até aqui a compreender o que é que a Bíblia tem oculto por trás dos seus versículos e das suas mensagens. Aproveito para te pedir, subscreve o canal Transforma-te, caso ainda não o tenhas feito. Vê os shorts, vê as matérias que falamos aqui, se te identificares, vem transformar a tua vida comigo, connosco. Subscreve o canal, é gratuito. Coloca like também nos vídeos que gostares. Escreve nos comentários o que achas, se te identificas com a matéria, se gostavas de ver tratado outros assuntos, se gostavas que eu falasse de outros assuntos. Escreve nos comentários. Eu estou aqui para te ajudar a ser mais feliz e a transformar todas as áreas da tua vida conforme eu tenho feito com a minha, e tem sido um caminho fantástico. Por isso, muito obrigada por estarem comigo. Já têm os vossos cadernos, os vossos apontamentos para irmos então para a quarta aula da sétima temporada. Está quase a acabar. Estamos quase a acabar o livro de Neville Goddard. Eu já tenho tantos planos e tantas matérias fantásticas para falar convosco, nomeadamente, abro já assim só um bocadinho do véu acerca da área financeira. Então, estão prontos para tirar os vossos apontamentos? Página 645 do livro Despertar da Consciência. No capítulo 4, que fala sobre a escada da vida. Na Bíblia, em Gênesis 28, versículos 12 e 13, diz: E ele teve um sonho no qual viu uma escada apoiada sobre a terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava acima dela. E Neville explica: Em um sonho, em uma visão durante a noite, quando o sono profundo caiu sobre Jacó, os olhos da sua mente se abriram e ele viu o mundo como uma série de níveis de consciência, ascendentes e descendentes. Jacó viu uma escada como uma escala vertical, que representava valores ascendentes e descendentes, níveis ou estados de consciência. Isto deu significado a tudo no seu mundo exterior, pois sem tal escala de valores não haveria nenhum sentido à vida. Em cada instante do tempo, o homem está sempre sobre a eterna escala do significado. Não há nenhum objeto ou evento que já ocorreu ou está a ocorrer agora que não possua significado. Por exemplo, tu que estás a segurar este livro agora, em um determinado nível de consciência, este livro é apenas um objeto no espaço. Em um nível mais alto, é uma série de letras em papel organizadas de acordo com determinados critérios. Em um nível ainda mais elevado, ele é a expressão de um significado. Este livro possui um grau de significado muito maior do que apenas um arranjo de letras no papel ou apenas um mero objeto no espaço. Na Bíblia, em João 1, versículo 1, diz: No princípio havia o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Neville explica: No princípio existe a intenção, o significado,
e a intenção está com o conceptor. Os objetos e eventos no tempo e espaço ocupam um nível menor de significância do que o nível do significado que os produziu. Pelo nosso modo habitual de pensar, tentamos explicar os níveis de significância mais elevados, o porquê que as coisas acontecem, através de uma lógica inferior. O que aconteceu e como aconteceu. Por exemplo, vamos considerar um acidente real e tentar explicá-lo. Neste caso, o carro destruído era guiado por uma viúva que, apesar de se sentir incapaz, desejava muito mudar de ambiente. Tendo ouvido falar que, através do uso adequado da sua imaginação, ela poderia fazer e ser tudo o que ela quisesse ser e fazer, essa viúva, na verdade, havia-se imaginado a viver em uma outra cidade onde ela realmente desejava morar. Ao mesmo tempo que desejava isto, ela estava a viver uma consciência de perda, tanto pessoal como financeira. Portanto, ela trouxe para si mesma um evento que aparentemente se tornou outra perda. Porém, com a quantia de dinheiro que ela recebeu da seguradora, ela conseguiu realizar a mudança que desejava na sua vida. Quando vemos o porquê por trás de um aparente acidente, o estado de consciência que produziu o acidente, somos levados a concluir que não há nenhum acidente. Tudo na vida tem um significado invisível. O homem que interpreta um acidente e sabe o que aconteceu, como aconteceu e porquê aconteceu, analisa os diferentes níveis de consciência relacionados a este acidente. Nós devemos esforçar-nos constantemente para elevarmos a nós mesmos ao nível de significado mais elevado. O significado que é sempre invisível e que está acima dos acontecimentos físicos. Mas lembra-te, o significado ou a causa dos fenómenos da vida só pode ser encontrado dentro da consciência do homem. O homem é tão habituado, ou seja, está medido por uma bitola, está tão habituado ao lado visível do drama da vida, do lado de o que aconteceu e o como aconteceu, que ele raramente se eleva ao lado invisível do porquê aconteceu. Ele recusa-se a aceitar o aviso do profeta. As descrições de o que aconteceu e o como aconteceu são verdades nos termos correspondentes ao seu nível de pensamento. Mas quando se pergunta o porquê aconteceu, todas as explicações físicas caem por terra. E ele é forçado a procurar esse porquê, ou o que significa o evento como um nível elevado e intangível. O homem deve reconhecer que a perspectiva inferior, visível, ocorre com base no nível invisível do significado mais elevado. A intuição é necessária para elevar-nos ao nível do significado, para o nível do porquê as coisas acontecem. Se levantarmos os nossos olhos para aquele em nós que trabalha por trás do véu, poderemos ver o significado dos fenómenos da vida. Os eventos aparecem na tela do espaço para expressar os diferentes níveis de consciência do homem. Uma mudança no seu atual nível de consciência automaticamente resulta em uma mudança nos fenómenos da sua própria vida. Tentar mudar as suas condições antes de mudar o teu nível de consciência, de onde elas vieram, é o mesmo que lutar em vão. O homem resgata o seu mundo conforme ele se eleva na escala vertical do significado. Mudança de consciência leva a quê? A mudança de vida, transformação de vida. Assim como o homem organiza letras em palavras e palavras em frases com significado expresso, de maneira semelhante a vida organiza as circunstâncias, condições e eventos a fim de expressar os significados ou atitudes invisíveis dos homens. Tudo tem significado. Há sempre um nível de significado que determina os eventos e suas relações primordiais em nossas vidas. Ou seja, nada acontece por acaso. Não. E se nada acontece por acaso, não há coincidências, de forma nenhuma. Tudo tem uma razão de ser, tudo acontece por algum motivo.
Aqui está uma história que nos permitirá extrair o lado bom de coisas que pareciam ruins, que permitirá também conter o julgamento e a agir corretamente em meio a problemas não resolvidos. Neville conta a história. Há poucos anos atrás, nosso país ficou chocado com uma aparente injustiça em nosso meio. A história foi contada na rádio e na televisão, bem como nos jornais. É possível que você se lembre. O corpo de um jovem soldado americano morto na Coreia voltou para sua casa para ser enterrado. Ao realizar os procedimentos fúnebres, a sua esposa teve que responder a uma simples questão: seu marido era branco? Quando ela respondeu que ele era índio, o enterro foi negado. Esta recusa estava em conformidade com as leis daquela região, porém, isso provocou uma comoção nacional. Nós sentimos-nos todos indignados, foi motivo de notícia. A história chegou à atenção do presidente dos Estados Unidos e ele ofereceu o enterro com todas as honras militares no Cemitério Nacional de Arlington. Após o enterro, a mulher disse aos repórteres que o seu marido sempre sonhara morrer como um herói e ter o enterro digno de um herói, com todas as honras militares. Quando nós na América precisamos explicar por que pessoas inteligentes e progressistas como nós, na América, não só criamos como ainda aprovamos leis como esta em nossa grande terra de homens livres e corajosos, é difícil achar uma explicação. Nós, como observadores, estávamos apenas a ver o que aconteceu e como aconteceu. Até então não tínhamos visto o porquê aconteceu. O enterro teve que ser recusado para que o rapaz realizasse o seu sonho. Se nós tentarmos explicar o drama ocorrido em termos de níveis mais baixos, como isso aconteceu, tal explicação não poderia satisfazer a quem perguntasse o porquê aconteceu. Na Bíblia, em Hebreus 11, versículo 4, diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício. Deus deu testemunho das suas ofrendas e, através delas, ele, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Qual foi? Lembram-se do testemunho e do sacrifício de Abel? Foi acreditar nas coisas que ainda não eram como já sendo. Foi agir como se já tudo tivesse realizado. Como se os seus desejos já estivessem realizados. Ao contrário de Caim. Caim olhava as circunstâncias, olhava o que os outros diziam, olhava o que ele via. Abel não, olhava o que ele sentia, o que a sua consciência queria realizar. Certo? Eu vou aproveitar, chegamos aqui ao fim desta quarta aula da 7ª temporada. Eu vou aproveitar para dar um testemunho meu. Este exemplo que Neville deu do acidente de carro fez-me lembrar num caso que aconteceu comigo mesma. Eu sempre tive um sonho de comprar um modelo de carro, o carro que tenho hoje. Não é topo de gama, mas era o carro que eu na altura sempre gostava, sempre quis ter, um Nissan Qashqai. Gosto dos SUV, foi dos primeiros SUV que vi e gostei muito e sempre quis ter um Nissan Qashqai branco. Estou a partilhar isto convosco mesmo, porque é impressionante como as coisas por vezes acontecem por uma determinada razão. Eu tinha uma carrinha que eu gostava muito, mas quando um dia fosse, porque os carros têm desgaste, né? Quando um dia viesse a precisar de mudar, o meu sonho seria o Nissan Qashqai. Depois, a uma certa altura, tive um acidente. Um acidente que podia ter sido muito mau, podia ter magoado, mas felizmente não aconteceu nada. Eu ia sozinha no carro, não tive culpa, bateram em mim, na minha carrinha na altura. Tudo isto levou a que tive um tempo sem carro, 1 mês, 2 meses, não mais, mas causou-me transtorno, mas levou a que, com o acordo do seguro, com a indenização que recebi do seguro, acabei por adquirir o carro que eu tanto queria, o Nissan Qashqai. Por sinal, num stand aqui perto de mim havia imensos, era o que os mais vendiam eram Nissans, e hoje tenho um Nissan Qashqai branco. Portanto, por vezes parece que as coisas acontecem por mal, mas se não tivesse acontecido aquilo, enquanto eu estivesse bem, estava bem com a minha carrinha,
eu ia continuar e pronto. O universo encarrega-se de proporcionar as situações, por isso nós não podemos duvidar